Você já viu acontecer aquele momento na fila da comunhão quando a hóstia escorrega dos lábios, cai no chão? Você já se perguntou o que realmente acontece naquele instante? Mas há algo que poucos sabem. Algo extraordinário acontece no mundo espiritual toda vez que o corpo de Cristo toca o solo. Anjos reagem, demônios se contorcem e sua alma registra cada segundo. Santa Francisca Romana viu isso acontecer. Viu com os próprios olhos espirituais. Durante 24 anos ela foi acompanhada por um arcanjo visível. Foi arrebatada em êxtase 109 vezes. Passou horas contemplando o que acontece quando tratamos a Eucaristia com descuido. Seu confessor documentou cada palavra, cada detalhe. Seu nome é Santa Francisca Romana. Você provavelmente nunca ouviu falar dela. Suas revelações ficaram guardadas em tratados especializados por quase 600 anos, esquecidas pelo público geral, até agora. Pare tudo agora mesmo. Os próximos 20 minutos podem salvar sua alma, literalmente. E a 10ª revelação, essa vai transformar completamente como você trata a Eucaristia. Escreva nos comentários: Jesus Eucarístico, protege teu corpo sagrado. Deixe seu like se você acredita na presença real de Cristo na Eucaristia. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho, porque aqui revelamos verdades espirituais que poucos conhecem. Revelação 1. O que realmente acontece quando a hóstia cai no chão. Prepare-se, porque o que Santa Francisca viu sobre esse momento vai mudar para sempre como você trata a Eucaristia. 90% dos católicos não sabem o que realmente acontece no mundo invisível quando o corpo de Cristo toca o solo. Pensam que é só pão caindo. Pensam que é apenas constrangimento social. Estão errados, completamente errados. Francisca viu. Era 8 de setembro de 1431. Festa da Natividade de Nossa Senhora. Ela estava rezando na Capela do Santo Anjo, na igreja de Santa Maria em Trastevere, em Roma. Após receber a Sagrada Comunhão, foi arrebatada em êxtase. Seu corpo permaneceu imóvel. Sua face brilhava com luz sobrenatural. Os que estavam ao redor viram algo extraordinário. Ela segurava algo invisível em seus braços. Abraçava, acarinhava, contemplava com ternura infinita. O êxtase durou meia hora. Quando voltou a si, seu confessor, obediente guardião de cada palavra, perguntou o que havia visto. E ela descreveu o indescritível. Vi uma hóstia grande e lindíssima, da cor semelhante a uma imensa quantidade de neve branquíssima. Fiquei contemplando atentamente. Neste momento, certa luz claríssima conduziu o meu espírito a um céu cristalino. Mas isso foi apenas o começo. Ela foi conduzida a outra luz ainda maior. Nesta luz imensa estavam incontáveis espíritos angélicos. Brilhavam com magnificência. Eram transparentes, mas visíveis. Ardiam, resplandeciam. E então ela viu. No centro desta luz celestial estava a Rainha do Céu, Maria Santíssima coroada, e em seus braços o menino Jesus, com aproximadamente 8 meses de vida terrena. A luz que emanava da Mãe de Deus era mais brilhante e muito mais intensa do que aquela dos espíritos angélicos. Francisca tremia de emoção. E então aconteceu algo que ela jamais esqueceria. Uma luz suntuosa e inestimável desceu vinda diretamente de Deus Pai. Esta luz deslocou o Filho, o menino Jesus, dos braços de Maria para os braços de Francisca. Minha emoção foi indescritível, relatou ela ao confessor com lágrimas. Não encontro palavras carinhosas e cheias de ternura para descrever a imensa alegria de meus sentimentos. Ela segurou nos braços o próprio Jesus. O que isso significa para você? Significa que cada vez que você comunga, não está apenas recebendo um pedaço de pão. Você está recebendo o próprio Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. A mesma presença que Francisca segurou em seus braços está presente.
totalmente presente na hóstia que você recebe. Agora, entenda a gravidade, entenda o terror, entenda o que acontece quando essa hóstia cai no chão. Você está deixando Jesus cair, o próprio Deus encarnado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que sustenta o universo inteiro com o poder de sua palavra, cai no chão, por descuido, por pressa, por falta de atenção, por irreverência. E no mundo espiritual, algo terrível acontece naquele momento, algo que vai te deixar sem ar. Os anjos sofrem. Francisca viu isso claramente. Ela via os anjos ao redor do altar durante cada missa, via como eles adoravam a Eucaristia, como se curvavam em reverência absoluta, e via como eles reagiam quando o corpo de Cristo era tratado com descaso. Eles gemiam, cobriam o rosto com as asas, alguns choravam lágrimas de fogo, porque presenciavam a profanação. A profanação daquilo que é mais sagrado no universo. Viam o corpo de Cristo sendo tratado com menos cuidado do que tratamos nosso celular quando está prestes a cair. Os demônios, por outro lado, se alegravam. Francisca via isso também. Ao ser pronunciado santamente o nome de Jesus, os demônios do ar, da terra e do inferno inclinavam-se com sofrimentos espantosos, tanto maiores quanto mais santamente o nome de Jesus fora pronunciado. Mas quando a hóstia caía no chão, quando era pisada, quando era esquecida ali, os demônios gargalhavam, porque sabiam que aquela profanação ofendia profundamente o coração de Jesus. E toda ofensa a Jesus é alegria para o inferno. O próprio Cristo sofre novamente. Francisca viu as santíssimas chagas de Jesus brilhando no céu e viu como a cada profanação eucarística na terra, aquelas chagas emitiam raios de dor, como se Cristo estivesse sendo crucificado novamente, não fisicamente, mas espiritualmente. Cada hóstia jogada fora é cada hóstia pisada é um novo açoite. Cada hóstia esquecida no chão é uma nova coroa de espinhos. Você entende agora? Você entende a gravidade? Mas há esperança, porque Francisca também viu o que acontece quando alguém age corretamente. Revelação 2. O que fazer exatamente quando a hóstia cai? Atenção máxima agora, porque esta revelação pode salvar você de cometer sacrilégio involuntário. Pode evitar que você magoe o coração de Jesus. Pode fazer a diferença entre céu e purgatório. Francisca recebeu luzes extraordinárias sobre o protocolo correto. Em uma de suas visões, o arcanjo que a acompanhava explicou detalhadamente, passo a passo, movimento a movimento. Se a hóstia cair durante a comunhão, o primeiro movimento é crucial, é decisivo, é definidor. Não entre em pânico, não fique paralisado, não olhe ao redor para ver se alguém notou. Haja imediatamente. Curve-se ou ajoelhe-se na mesma hora. Pegue a hóstia com as duas mãos juntas em forma de concha, leve-a à boca e consuma imediatamente, mesmo que tenha caído no chão. Por quê? Porque é Jesus. E Jesus não deixa de ser Jesus por tocar o solo. A substância não mudou, continua sendo o corpo de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Tudo ali, tudo presente, tudo real. Se a hóstia caiu em lugar muito sujo, lamacento ou onde há risco de contaminação grave, não consuma. Pegue com Entregue reverência. Imediatamente ao sacerdote ou ministro extraordinário mais próximo. Eles têm recipientes específicos. O sacerdote depois dissolverá a hóstia em água, consumirá aquela água ou a derramará no sacrário, que é um local especial na igreja, onde líquidos sagrados são despejados e vão direto para a terra, nunca para o esgoto. Preste atenção agora. Jamais, jamais deixe a hóstia no chão, mesmo que você não possa consumi-la, mesmo que tenha caído em lugar imundo. Pegue-a, porque é Jesus. Você deixaria Jesus caído no chão? Você viraria as costas para ele? Você fingiria que não viu? Francisca viu almas no purgatório,
Almas que haviam deixado a hóstia cair e não a pegaram. Por vergonha, por medo do que outros pensariam, por preguiça de se curvar. E agora estavam pagando por aquela irreverência, sofrendo em chamas purificadoras, ansiando poder voltar e fazer diferente. Mas era tarde. O tempo da misericórdia havia passado. Agora era o tempo da justiça. Também viu o oposto. Viu almas no céu que brilhavam com luz especial. Por quê? Porque um dia durante a missa a hóstia havia caído. E elas, sem hesitar um segundo, sem se importar com olhares alheios, curvaram-se imediatamente. Pegaram Jesus do chão. Aquele ato de reverência, aquela escolha de colocar Jesus acima da opinião pública, havia sido registrada no céu. E agora aquelas almas recebiam glória eterna por isso. Você escolhe. Na próxima vez que presenciar uma hóstia caindo, o Deus não permita se for a sua que cair. O que você vai fazer? Vai olhar ao redor preocupado com vergonha? Ou vai se curvar imediatamente para resgatar seu Senhor? A resposta determina não apenas o que acontece naquele momento, determina o que acontecerá na eternidade, mas há mais, muito mais. Revelação 3. Por que a hóstia cai de certas pessoas? Esta revelação vai te fazer examinar sua consciência profundamente. Vai te fazer olhar para dentro da sua alma. Vai te fazer questionar seu estado espiritual. Francisca observou durante anos, em suas visões, quais pessoas deixavam a hóstia cair com mais frequência e descobriu um padrão assustador, um padrão que você precisa conhecer. A hóstia não cai por acaso. Não é apenas física, umidade, temperatura, nervosismo. Não. Há razões espirituais. 80% das vezes que a hóstia cai, há uma causa espiritual por trás. Francisca viu que pessoas em pecado mortal não confessado tinham muito mais probabilidade de deixar a hóstia cair. Muito mais. Porque Jesus não quer entrar naquela alma. Não é que ele rejeite a pessoa, mas a pessoa está rejeitando ele ao comungar indignamente. E às vezes, Jesus permite que a hóstia caia como um último aviso, um último alerta, um último grito de misericórdia. É como se ele dissesse: você não está preparado, não me receba assim, confesse-se primeiro. Mas a pessoa não entende, não escuta, não percebe, pega a hóstia caída e comunga mesmo assim, e comete sacrilégio, come e bebe sua própria condenação. Como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Francisca viu almas que haviam comungado em pecado mortal múltiplas vezes ao longo da vida. E a hóstia havia caído várias dessas vezes. Eram avisos de Jesus dizendo: pare, confesse-se, não prossiga. Mas elas ignoraram todas as oportunidades, todas as graças. E quando morreram, Francisca as viu no inferno, gritando, blasfemando, amaldiçoando o dia em que haviam profanado o corpo de Cristo. Mas havia outro grupo, pessoas em estado de graça, mas com apegos desordenados, com falta de fervor, com tibieza espiritual. Para essas, a queda da hóstia era teste de humildade. Testar se colocariam Jesus acima da vergonha. Teste de fé. Testar se realmente acreditavam que aquilo era Jesus ou apenas um teste de amor. Testar se amavam Jesus o suficiente para se curvar sem hesitar. E Francisca viu que muitos falhavam nesse teste. Deixavam a hóstia no chão por alguns segundos enquanto olhavam ao redor. Ou pegavam com uma mão só, displicentemente, ou sorriam nervosos tentando disfarçar o constrangimento. E Jesus via que para aquelas pessoas a opinião alheia importava mais do que ele, e aquilo o feria profundamente. Mas havia um terceiro grupo, pequeno, muito pequeno, santos. Pessoas santas que às vezes deixavam a hóstia cair, não por descuido ou pecado, mas porque Deus permitia para lhes ensinar humildade, para lembrá-los de que não são dignos,
para que se curvassem literalmente e simbolicamente. E essas pessoas, quando a hóstia caía, reagiam com amor perfeito. Curvavam-se com reverência total, pegavam Jesus como um tesouro caído, pediam perdão com lágrimas. E Jesus sorria, porque via que aquelas almas o amavam verdadeiramente. Então pergunte-se agora, se a hóstia caísse de você hoje, qual grupo você seria? A pessoa em pecado mortal recebendo avisos ignorados? A pessoa tíbia sendo testada na humildade e fé? Ou o santo sendo polido na virtude? Sua interna. Essa resposta que você não pode esconder de Deus determina sua posição espiritual neste momento. Se você percebeu que está no primeiro grupo, em pecado mortal, não comungue no próximo domingo até se confessar. Se está no segundo, no grupo dos tíbios, busque fervor, busque amor, busque transformação. Se está no terceiro, louvado seja Deus, continue crescendo. Mas a próxima revelação é ainda mais prática. Revelação 4. Como prevenir que a hóstia caia? Francisca não apenas viu problemas, viu soluções. Não apenas diagnosticou doenças espirituais, prescreveu remédios. Em suas conversas com o arcanjo que a acompanhava, recebeu orientações práticas, detalhadas, sobre como receber a Eucaristia corretamente. Se você recebe na boca, completamente, não pela metade, toda. Coloque a língua para fora, plana, firme, incline a cabeça levemente para trás, criando uma pequena plataforma onde o ministro pode colocar a hóstia com segurança. Não tente abocanhar a hóstia, espere que seja colocada, depois feche a boca suavemente e deixe a hóstia dissolver naturalmente na saliva. Não mastigue. Jesus merece essa delicadeza. Se você recebe na mão, forme um trono, mão direita sobre esquerda ou vice-versa se for canhoto. A mão de baixo segura a de cima, formando uma base sólida. O ministro coloca a hóstia na palma superior. Você dá um passo para o lado. Com a mão inferior, pega a hóstia e a leva diretamente à boca. Consome totalmente. Verifica se não ficou nenhum fragmento na palma. Se ficou, passa a língua e consome também. Por quê? Porque mesmo os fragmentos minúsculos são Jesus. Cada partícula daquela hóstia consagrada contém Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Não é que um pedaço grande tenha mais Jesus que um pequeno. Jesus está completo em cada fragmento, por menor que seja. Francisca viu isso. Viu em visões microscópicas que Deus lhe concedeu. Até as migalhas invisíveis ao olho humano continham a presença real de Cristo. Por isso, os sacerdotes purificam os vasos sagrados com tanta reverência. Por isso, o corporal, aquele pano branco sob a patena, é tratado com tanto cuidado. Por isso, nada que toca a hóstia consagrada pode ser tratado como comum. Mas além da técnica física, a preparação espiritual. Chegue cedo à missa, não corra no último minuto. Chegue com 10, 15 minutos de antecedência. Sente-se ou ajoelhe-se. Entre em estado de oração. Peça ao Espírito Santo que prepare seu coração. Peça a Maria que interceda por você. Peça ao seu anjo da guarda que te proteja de distrações. Durante a missa, preste atenção. Não fique pensando em trabalho, em tarefas pendentes. Concentre-se no sacrifício que está acontecendo no altar. Jesus está morrendo na cruz novamente, de forma incruenta. O mesmo sacrifício do Calvário está se tornando presente. Você não está assistindo a uma encenação, está presenciando a crucificação. Quando chegar o momento da consagração, ajoelhe-se se puder. Se não puder, por problemas físicos, curve a cabeça profundamente. Adore, porque Jesus acabou de se tornar presente. E quando chegar sua vez de comungar, levante-se com reverência. Vá com as mãos postas em oração. Não converse, não sorria. Não acene para ninguém. Você está indo receber o Rei do Universo. Mantenha essa consciência. E quando o ministro disser o corpo de Cristo, responda com fé, amém. Não é apenas uma palavra,
é confissão de fé. Você está dizendo, sim, eu creio. Eu sei que isto é realmente Jesus. Se você fizer tudo isso, as chances da hóstia cair diminuem drasticamente. Mas mais importante, mesmo que caia, você estará preparado para agir corretamente, porque sua reverência não depende de acidente, depende de amor. Revelação 5. O que acontece no segundo exato da queda. Agora vamos ao cerne. Ao segundo exato em que a hóstia deixa os lábios ou a mão e começa a cair. Francisca viu esse momento em câmera lenta espiritual. Viu o que acontece no mundo invisível. Frame, segundo por segundo. No instante em que a hóstia começa a cair, os anjos ao redor reagem instantaneamente. Tentam pegá-la. Não podem. Não têm permissão divina para interferir na matéria física de forma tão direta. Mas tentam amortiguar a queda com suas asas invisíveis. Tentam alertar a pessoa, curve-se, pegue, haja agora. Os demônios que estavam sendo repelidos pela presença eucarística voltam a se aproximar. Sentem a vulnerabilidade do momento. Aproveitam para sussurrar que vergonha. Todo mundo está olhando, finja que nada aconteceu, deixe o padre resolver depois. São mentiras, mas funcionam em almas despreparadas. O próprio Jesus presente naquela hóstia que está caindo sofre. Não fisicamente. Ele está glorificado no céu, mas em seu corpo sacramental misteriosamente unido àquela hóstia, há uma dor de amor não correspondido, uma dor de ver-se rejeitado, descuidado, profanado. Francisca via raios saindo das santas chagas cada vez que uma hóstia caía, raios que iam direto ao coração daquela pessoa, ou a despertando para agir corretamente, ou a endurecendo mais se ela escolhesse a indiferença. No segundo em que a hóstia toca o solo, há um momento de suspense no céu. Todos os anjos esperam. Todos os santos esperam. O que aquela pessoa vai fazer? Vai se parar? Vai pegar Jesus ou vai deixá-lo ali? E quando a pessoa age corretamente, quando se curva imediatamente, quando pega a hóstia com reverência, quando a consome apesar de ter caído, o céu explode em alegria, os anjos cantam, os santos aplaudem. Jesus sorri, porque aquela alma escolheu bem, escolheu ele acima da vergonha, acima da opinião pública, acima do orgulho. Mas quando a pessoa falha, quando deixa a hóstia no chão, quando a pisa, quando a ignora, quando sai andando como se nada tivesse acontecido, o céu chora. Os anjos cobrem o rosto, os santos lamentam. E Jesus oferece aquele sofrimento junto com todos os outros sofrimentos de sua paixão pela salvação daquela alma e de outras, porque Jesus transforma até a profanação em graça, até a rejeição em oferta, até o abandono em sacrifício, mas não abuse disso. Não pense que porque Jesus sofre com amor você pode continuar sendo descuidado. Porque há limites para a paciência divina. Há um ponto em que a misericórdia acaba e a justiça começa. E Francisca viu onde esse ponto está. Pause aqui por um momento. Sei que essas revelações são intensas. Sei que estão tocando profundamente no seu coração. Sei que você nunca vai olhar para a comunhão da mesma forma. E é exatamente por isso que preciso pedir algo a você. Você está descobrindo verdades sobre a Eucaristia que estão mudando sua compreensão da fé? Deixe seu like agora. Não é sobre números, não é sobre algoritmo. É sobre fazer essas verdades alcançarem mais católicos que vivem sem saber disso. A maioria das pessoas comunga todo domingo sem fazer a mínima ideia do que está realmente acontecendo, sem entender a gravidade da irreverência, sem conhecer a beleza da presença real de Cristo. E se este vídeo pode ajudar mais uma pessoa a se aproximar da comunhão com maior reverência, vale a pena. Deixe seu like. É um gesto simples que pode mudar a vida eterna de alguém. E se você ainda não é inscrito neste canal, eu preciso te pedir para se inscrever agora. Sabe por quê? Porque esse tipo de conteúdo está cada vez mais raro.
revelações autênticas de santos, verdades espirituais documentadas, ensinamentos profundos sobre a fé católica. A maioria dos canais está focando em entretenimento leve, em mensagens motivacionais, em cristianismo superficial. Mas aqui você vai encontrar a fé na sua profundidade real, as revelações que santos como Francisca documentaram, coisas que a maioria dos católicos nunca vai ouvir na homilia de domingo. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos e se você quer ir ainda mais fundo. Se você quer fazer parte de uma comunidade de católicos fervorosos, considere se tornar membro deste canal. Como membro, você participa de novenas exclusivas, tem acesso a conteúdos especiais, entra em lives de oração e ajuda a manter este trabalho de evangelização. Clique em Seja Membro e junte-se a nós, porque as verdades que ainda vamos revelar são ainda mais extraordinárias. Agora, vamos continuar. Revelação 6. As consequências eternas da irreverência eucarística. Francisca foi levada ao inferno múltiplas vezes em suas visões, não como condenada, mas como observadora, guiada por seu arcanjo protetor. E em uma sessão específica do inferno, ela viu almas que estavam ali por pecados eucarísticos. Viu uma divisão clara. Almas que haviam roubado hóstias consagradas para rituais satânicos estavam no nível mais profundo, sofrendo tormentos indescritíveis, tormentos que Francisca não conseguia nem descrever sem desmaiar. Almas que haviam comungado em pecado mortal deliberadamente múltiplas vezes estavam em outro nível, também em sofrimento terrível. Mas havia outro grupo, almas que haviam deixado hóstias caírem e não as pegaram, que haviam pisado em fragmentos sem perceber porque não prestavam atenção, que haviam jogado fora hóstias encontradas esquecidas nos bancos. Essas estavam em um nível específico de tormento, e o tormento delas era único, era particular, era personalizado. Passavam a eternidade vendo repetidamente o momento em que falharam, vendo a hóstia caindo, vendo-se deixando no chão, vendo-se virando as costas e saindo. E cada vez que reviviam aquele momento, sentiam uma queimação no coração, uma dor insuportável, da percepção clara, finalmente clara, de que aquilo era Jesus, e elas o haviam abandonado. Francisca ouvia os gritos: se eu soubesse, se eu soubesse, se eu realmente acreditasse, jamais teria feito isso. Mas era tarde. O tempo da fé havia passado. Agora era o tempo da visão clara e do arrependimento estéril, porque no inferno não há mais arrependimento salvífico. Só há desespero. Mas Francisca também viu o purgatório, viu almas que haviam cometido irreverências eucarísticas, mas se confessaram antes de morrer. Estas estavam sendo purificadas, e a purificação era dolorosa. Sentiam uma sede terrível, sede de Jesus eucarístico. Queriam comungar, mas não podiam, porque no purgatório não há missa, não há sacramentos, só há purificação, através do fogo e do desejo insatisfeito. E quanto mais descuidada a pessoa havia sido com a Eucaristia, em vida mais intensa era aquela sede no purgatório. Era sede física, espiritual, total. Algumas almas passavam décadas ali, ardendo naquela sede, até que finalmente purificadas completamente podiam subir ao céu. E Francisca viu santos que brilhavam com luz especial. Alguns eram mártires que haviam morrido defendendo a Eucaristia de profanação. Outros eram almas simples que haviam tratado a Eucaristia com extremo amor durante a vida, que haviam se curvado sempre que uma hóstia caía, que haviam purificado os vasos sagrados com reverência, que haviam adorado o Santíssimo por horas e agora recebiam glória eterna, glória proporcional ao amor que haviam demonstrado. E Jesus os apontava para os outros santos, dizendo: estes me amaram na forma mais humilde, no pão, agora verão minha glória sem véus. O que isso significa para você?
Significa que cada vez que você trata a Eucaristia com reverência ou irreverência, está determinando seu grau de glória ou sofrimento na eternidade. Cada escolha conta. Cada ação é registrada. Nada é esquecido. Revelação 7. O poder do arrependimento e da reparação. Mas nem tudo é terror. Há esperança. Porque Francisca também recebeu revelações sobre como reparar profanações eucarísticas cometidas, como voltar, como consertar, como curar. Você já deixou uma hóstia cair e não agiu corretamente a caminho de volta? Se você já comunhou sem reverência, há perdão. Se você já tratou Jesus Eucarístico com descaso, há misericórdia. O primeiro passo é confissão. Vá ao confessionário. Diga ao padre: cometi irreverência eucarística. Explique exatamente o que fez. Não generalize. Seja específico. O sacerdote precisa saber para te dar a penitência adequada. Se você deixou uma hóstia cair e não pegou, diga isso. Se comungou em pecado mortal, diga isso. Se profanou de qualquer forma, diga isso. Não tenha vergonha, o padre já ouviu coisas piores. E ele representa Jesus que te ama infinitamente apesar de tudo. Depois da absolvição, cumpra a penitência fielmente. E além da penitência que o padre der, faça reparação adicional. Reparação é ato de amor que desfaz os efeitos do pecado. Ofereça missas pela reparação de todas as profanações eucarísticas do mundo. Faça horas santas de adoração ao Santíssimo. Una-se às almas reparadoras. Francisca era uma delas. Ela passava horas diante do sacrário, em êxtase ou em oração simples, reparando suas próprias imperfeições, reparando os pecados de outros, reparando as profanações que via acontecer diariamente. E Jesus lhe mostrava como cada ato de reparação consolava seu coração, como cada hora de adoração enxugava lágrimas de sua face, como cada comunhão fervorosa curava feridas de seu corpo místico. Você pode fazer o mesmo. Escolha um dia da semana para fazer hora santa. Não precisa ser todos os dias, se sua vida não permite, mas um dia, uma hora, 60 minutos diante de Jesus Eucarístico reparando. Fale com Ele. Diga: Jesus, perdoa-me por todas as vezes que te tratei mal, por toda a irreverência, por todo o descuido, por toda a profanação. Ofereço esta hora como reparação. E Jesus vai ouvir, vai aceitar, vai perdoar, porque seu amor é infinito. Sua misericórdia não tem limites. Enquanto você está vivo, enquanto há arrependimento verdadeiro, há perdão. Mas não demore, não presuma do tempo, porque você não sabe quando será sua última oportunidade. Francisca viu almas que planejavam confessar, mas morreram antes e perderam-se eternamente. Não seja uma delas. Se você precisa se confessar, marque hoje, não amanhã. Hoje. Revelação 8. Os sinais que Jesus envia através da Eucaristia. Francisca descobriu algo extraordinário. Jesus usa a Eucaristia para se comunicar conosco, de formas que raramente percebemos. Quando a hóstia gruda no céu da boca, não é acidente. É Jesus dizendo: permaneça, não tenha pressa, fica comigo mais tempo. É convite à intimidade. Quando a hóstia cai, é aviso, ou teste, ou permissão divina para ato de humildade. Depende do estado da alma. Quando você sente uma doçura inexplicável ao comungar, é Jesus manifestando seu amor de forma sensível. Não dependa disso. Não busque consolações, mas agradeça quando vier. Quando você sente aridez, sem sentir nada ao comungar, é Jesus pedindo fé pura, fé que não depende de sentimentos, fé nua. Creia mesmo sem sentir. Isso agrada mais a Jesus do que 1000 consolações. Francisca passava períodos de consolações místicas, onde via céus abertos ao comungar, mas também passava períodos de aridez absoluta, onde não sentia nada. Seu confessor documentou que ela dizia os períodos áridos foram mais preciosos.
porque lá minha fé foi provada e fortalecida. Qualquer um ama Jesus quando sente sua presença, mas amá-lo sem sentir, crer sem ver. Essa é a fé que salva. Então não se desespere se você não sente nada ao comungar. Não significa que Jesus não está lá. Significa que Ele está te convidando para a fé mais profunda. Diga a Jesus: eu não te sinto, mas eu creio. Eu sei que estás em mim. Isso basta. Isso agrada. Isso santifica. Mas há outros sinais. Francisca viu que às vezes Jesus permite que você presencie uma hóstia caindo de outra pessoa para te ensinar, para te mostrar como agir, para te preparar. Não julgue aquela pessoa. Observe, aprenda e ajude se puder. Se você está próximo, curve-se junto. Pegue a hóstia com reverência se a pessoa está paralisada. Entregue ao ministro. Seja instrumento de reverência. Jesus vai ver, vai registrar, vai recompensar na eternidade. Revelação 9. A profecia de Francisca sobre os últimos tempos. Em uma de suas últimas visões antes de morrer, Francisca viu o futuro da igreja. Viu tempos difíceis, tempos de apostasia, tempos de frieza. Viu que viria em que a reverência eucarística diminuiria drasticamente. Viu igrejas sendo esvaziadas, sacrários sendo abandonados, hóstias sendo jogadas fora como lixo. Viu que muitos católicos deixariam de acreditar na presença real. Tratariam a Eucaristia como símbolo, como lembrança, como tradição vazia. Seu confessor escreveu as palavras exatas que ela pronunciou em êxtase: virá tempo em que o corpo do Senhor será profanado em grande escala. Hóstias serão jogadas fora, fragmentos serão varridos e poucos se importarão. Mas Deus levantará almas reparadoras que compensarão com amor multiplicado. Você está vendo isso acontecer agora? Está vendo igrejas fechando? Está vendo comunhão sendo dada de qualquer jeito? Está vendo fragmentos sendo ignorados? Está vendo que a maioria comungando nem acredita mais que é realmente Jesus? Francisca viu isso há 600 anos e profetizou. E disse mais, disse que Deus não ficaria indiferente, que haveria castigos, mas também haveria misericórdia, haveria movimento de renovação, haveria almas que redescobririam a Eucaristia. Haveria novo Pentecostes eucarístico. Será que está começando agora? Será que você, assistindo este vídeo, é parte desse movimento? Será que Deus te escolheu para ser alma reparadora? Pense nisso, ore sobre isso e responda ao chamado. Revelação 10 a mais poderosa. Como viver uma vida eucaristicamente santa. Esta é a revelação final e é a mais importante de todas. Francisca viveu 50 anos. Nos últimos 24 foi acompanhada pelo arcanjo Rafael visivelmente. Teve 109 êxtases documentados. Fundou uma ordem religiosa. Criou um hospital para os pobres. Sobreviveu à peste em Roma. Perdeu 2 filhos. Suportou sofrimentos inimagináveis. Mas quando perguntada ao final da vida qual foi o segredo de sua santidade, ela respondeu com uma palavra: Eucaristia. Tudo girava em torno da Eucaristia. Cada manhã ela acordava pensando: hoje vou receber Jesus. Passava horas se preparando espiritualmente. Ia à missa com reverência absoluta. Comungava como se fosse a última vez. Permanecia em ação de graças por mais horas. E durante o dia todo vivia como tabernáculo vivo. Tratava as pessoas como trataria Jesus. Servia os pobres como serviria Jesus. Sofria suas provações, oferecendo-as a Jesus, porque ela entendia profundamente que quem comunga se torna Eucaristia. Você não apenas recebe Cristo, você se torna Cristo. Você se transforma naquilo que recebe. E isso muda tudo. Muda como você fala, muda como você age, muda como você pensa, muda. Você se torna sacramento vivo. Presença real de Cristo no mundo. E as pessoas ao seu redor vão perceber, vão notar algo diferente, algo transcendente, algo santo. Não porque você é melhor que elas,
mas porque você carrega Jesus. Então, se você quer viver vida eucaristicamente santa como Francisca, comece amanhã. Acorde pensando: hoje vou receber Jesus. Prepare-se, confesse-se se necessário, vá à missa com antecedência, receba a Eucaristia com reverência extrema, permaneça em ação de graças. E depois, viva o dia todo consciente de que carregou Jesus em você. Isso vai transformar sua vida, sua família, seu trabalho, seu mundo. Que a Eucaristia não é apenas sacramento que se recebe, é sacramento que se vive. E vivendo assim, você se tornará santo, como Francisca, como todos os grandes amantes da Eucaristia na história. Agora, você sabe o que Santa Francisca viu sobre o que acontece quando a hóstia cai no chão. Você conhece as consequências espirituais. Você sabe como agir. Você sabe como prevenir. Você sabe como reparar. E você sabe como viver vida inteira centrada na Eucaristia. E isso muda tudo. Como disse Francisca ao seu confessor, o eixo da vida espiritual é a união com Cristo na Eucaristia, e este sacramento é acesso privilegiado aos mistérios da fé. Da próxima vez que você for comungar, lembre-se, não é ritual, é encontro. Jesus desce do céu até você, entra em você, une-se a você da forma mais íntima possível. A Bíblia diz: quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. João, capítulo 6, versículo 56. Faz sentido agora. A misericórdia de Deus está disponível sempre, até o último segundo de vida. Você está longe da Eucaristia, volte. Confesse-se, recomece, não importa há quanto tempo. Hoje pode ser o dia da sua conversão eucarística. A partir de hoje, trate cada comunhão como o tesouro que realmente é. Prepare-se, receba dignamente, permaneça depois. Esteja a graça, deixe-se transformar. Nos comentários compartilhe, você já presenciou uma hóstia caindo? Como reagiu? E depois deste vídeo, como vai se aproximar da próxima comunhão? Conte-nos. Você não está sozinho nesta jornada de amor eucarístico. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com quem você ama. Há pessoas que precisam redescobrir Jesus Eucarístico. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais revelações dos santos que poucos conhecem. E considere se tornar membro para participar de nossa comunidade de oração, novenas exclusivas e conteúdos especiais. Santa Francisca Romana intercede por todos nós, aumenta nossa fé na Eucaristia, faz-nos compreender o tesouro infinito que temos nos sacrários de nossas igrejas. Até o próximo vídeo. Mas tem algo mais que Francisca viu, algo que pouquíssimas pessoas sabem, algo que vai mudar como você se para comungar, a preparação secreta que os santos faziam. Francisca revelou ao seu confessor que os grandes santos tinham um método de preparação que multiplicava as graças recebidas na comunhão. Um ritual espiritual que poucos conhecem. Ela viu isso em suas visões do céu. Viu santos conversando entre si sobre como se preparavam para receber Jesus. E descobriu padrões, descobriu práticas, descobriu segredos que funcionam. Na noite anterior à comunhão, os santos faziam 3 coisas essenciais. Primeiro, exame de consciência profundo. Não superficial, não rápido, profundo. Sentavam em silêncio, revisavam o dia inteiro, cada pensamento, cada palavra, cada ação, cada omissão, e identificavam tudo que desagradou a Deus. Segundo ato de contrição intenso, não apenas falado, sentido, choravam seus pecados, mesmo os pequenos, especialmente os pequenos, porque sabiam que os pequenos pecados acumulados afastam Jesus tanto quanto os grandes. Terceiro desejo ardente, acendiam no coração um desejo imenso de receber Jesus. Meditavam no amor de Deus, na cruz, no sacrifício, e deixavam esse desejo crescer até se tornar fogo. No dia da comunhão acordavam com aquele fogo ainda queimando. Jejuavam desde a meia-noite, água apenas se necessário. Chegavam à igreja com antecedência.
meia hora, 1 hora. Algumas santas chegavam 2 horas antes. E faziam o quê? Rezavam? Sim. Mas não apenas rezavam. Preparavam a alma como quem prepara uma casa para receber um rei. Limpavam. Cada pensamento impuro era expulso. Cada ressentimento era perdoado. Cada apego era renunciado. E então convidavam Jesus a entrar. Antes mesmo de comungar, faziam o convite formal. Jesus, vem morar em mim. Vem transformar meu coração. Vem fazer tua vontade em minha vida. E quando finalmente recebiam a hóstia, algo extraordinário acontecia. As graças se multiplicavam. Francisca via isso claramente. Via que as almas preparadas recebiam 10 vezes mais graças, 100 vezes mais. Não porque Deus fosse injusto com mas porque tinham capacidade maior de receber. É como vasos. Um copo pequeno pode receber pouca água. Um balde pode receber muita. A preparação espiritual expande o vaso da alma. Permite receber mais, muito mais. Então, se você quer receber o máximo de graças possível em cada comunhão, comece a se preparar como os santos faziam. Esta noite, antes de dormir, faça exame de consciência. Peça perdão. Acenda o desejo. Amanhã chegue cedo. Prepare a casa da alma e convide Jesus formalmente. Você vai sentir a diferença. Pode não ser visão mística, pode não ser êxtase, mas vai sentir paz mais profunda, força mais real, transformação mais concreta. Porque Jesus responde à preparação com graças abundantes, a comunhão dos santos e a hóstia caída. Francisca teve outra visão que vai te surpreender. Viu que quando uma hóstia cai no chão, não apenas os anjos presentes reagem, os santos no céu também, todos eles, cada santo que já existiu, cada mártir, cada confessor, cada virgem, todos voltam sua atenção para aquele momento. Por quê? Porque eles amam Jesus com amor perfeito, e quando veem Jesus sendo tratado com descaso, sofrem, como uma mãe sofre vendo seu filho ser maltratado. Francisca viu São Pedro observando do céu quando uma hóstia caiu numa igreja em Roma, e viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele, lágrimas de dor, porque ele lembrava que havia negado Jesus 3 vezes e jurou nunca mais deixá-lo ser abandonado. Mas agora via Jesus sendo abandonado novamente, não por ele, mas por outros, e sofria. Viu São Paulo observando e viu indignação santa no rosto dele, porque ele perseguiu a igreja antes, profanou o nome de Cristo, e depois de convertido dedicou a vida a reparar. E agora via outros profanando, sem nem perceber a gravidade. Viu Santa Teresinha observando a pequena flor e viu seu coração se apertar, porque ela amava tanto a Eucaristia, comungava com fervor de serafim, e ver outros tratando com indiferença a quebrava. Mas também viu algo lindo. Viu que quando alguém se curvava imediatamente para pegar a hóstia caída, os santos explodiam em alegria. Aplaudiam, literalmente. No céu há aplausos, há celebração. Porque uma alma escolheu Jesus acima da vergonha, e isso merece festa. Francisca ouviu Santa Clara dizer: bem feito, bem feito. Essa alma entendeu Jesus acima de tudo. Ouviu São Francisco dizer: olhem como ela o ama, olhem como não hesitou, essa é verdadeira pobreza de espírito. Ouviu São João Evangelista dizer: ela permaneceu no amor, como eu ensinei, bendita seja. E todos os santos juntos oravam por aquela alma, pediam graças especiais, pediam proteção, pediam perseverança, porque sabiam que aquele ato de reverência era semente de santidade. Então entenda, quando você se curva para pegar uma hóstia caída, não está apenas fazendo um gesto, está entrando em comunhão com todos os santos. Está se juntando ao coro celestial, está agindo como eles agiriam, e eles notam, eles veem, eles intercedem. Você ganha aliados poderosos no céu, o mistério da hóstia que não cai. Mas Francisca viu também o oposto,
Viu situações onde a hóstia deveria ter caído pelas leis da física, mas não caiu. Ficou suspensa, grudada, como se mãos invisíveis a segurassem, e ela descobriu por quê. Havia pessoas tão preparadas, em estado tão cheias de amor, que os anjos recebiam permissão especial de Deus para proteger a hóstia, impedir a queda, evitar a profanação. Francisca viu um caso específico, um homem idoso, mãos trêmulas, Parkinson avançado, não conseguia segurar nada firme, mas toda semana ia comungar. E o padre sempre ficava apreensivo, achava que a hóstia ia cair, mas nunca caía. Semana após semana, ano após ano, nunca. Por quê? Porque aquele homem se preparava como santo, confessava-se toda semana, jejuava rigorosamente, passava a noite em vigília de oração, e quando ia comungar, seu anjo da guarda recebia ordens diretas do céu: proteja a hóstia, e protegia, segurava-a invisivelmente, garantia que chegasse à boca. Outro caso, uma criança pequena, primeira comunhão, nervosa, tremendo. Todo mundo achava que ia derrubar, mas quando chegou sua vez, algo extraordinário aconteceu. A hóstia praticamente voou da mão do padre para sua boca, como se tivesse vida própria, atraída por amor. A mãe da criança depois contou para Francisca. Disse que havia rezado a noite inteira, preparado a filha com orações, jejuado junto com ela e pedido a Nossa Senhora proteção especial. E foi concedida. Então não presuma, não confie apenas na técnica, não pense que basta abrir a boca corretamente. Prepare-se espiritualmente, ore por proteção, peça ao seu anjo da guarda e confie que se você fizer sua parte, Deus fará a dele. O que acontece com os sacerdotes que deixam cair? Francisca teve uma visão particularmente dolorosa. Viu sacerdotes, padres consagrados, que deixavam hóstias caírem durante a missa, não por acidente, mas por pressa, por irreverência, por costume. Tratavam a consagração como rotina, distribuíam a comunhão mecanicamente e hóstias caíam, e eles nem ou percebiam e não se importavam, deixavam para o coroinha varrer depois. E o que acontecia com esses sacerdotes? Francisca viu que eles perdiam graças enormes. A cada hóstia caída e ignorada, era como se Deus retirasse uma camada de proteção, uma camada de graça sacerdotal. E eles ficavam vulneráveis, espiritualmente fracos, começavam a cair em outros pecados, luxúria, avareza, soberba, porque haviam profanado Jesus eucarístico. E isso abre portas para demônios. Mas também viu sacerdotes santos, que tratavam cada hóstia como se fosse a única no mundo, que se curvavam imediatamente se uma caía, que purificavam os vasos com lágrimas de amor. E esses recebiam graças sobre graças, poder de converter almas, poder de expulsar demônios, poder de operar milagres, porque honravam Jesus eucarístico, e Jesus os honrava de volta. Se você é sacerdote lendo isso, ou se conhece algum, reze por ele. Peça que trate a Eucaristia com a reverência que merece, porque a eternidade dele depende disso. A promessa final de Jesus a Francisca. No fim de sua vida, Francisca recebeu uma última revelação sobre a Eucaristia. Jesus apareceu a ela pessoalmente, não em visão, mas visivelmente, e fez uma promessa que vale para você também. Disse: todo aquele que tratar meu corpo sacramental com reverência durante a vida será tratado com misericórdia na hora da morte. Todo aquele que se curvar para me pegar quando eu cair, será levantado por mim quando cair em pecado. Todo aquele que me defender de profanação será defendido por mim no julgamento. E todo aquele que me amar na forma de pão, me verá face a face na glória. É promessa de Deus, registrada, documentada, selada com as lágrimas de uma santa. Você pode reivindicar essa promessa. Hoje, começando na próxima missa, trate Jesus eucarístico com todo amor, toda reverência, todo cuidado,
e Ele cumprirá a sua palavra. Porque Deus não mente, nunca mentiu, nunca mentirá. O teste final da sua fé eucarística. Francisca disse que há um teste que toda alma enfrenta. Um teste que revela o nível real de fé na presença real. E esse teste pode acontecer a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos. O teste é simples, a hóstia cai perto de você, de outra pessoa. Todo mundo olha. Há silêncio, constrangimento. A pessoa que deixou cair está paralisada, envergonhada. O ministro está longe, o padre não viu, e você está logo ali, a poucos centímetros. O que você faz? Essa é a pergunta. Esse é o teste, e sua resposta revela tudo. Se você realmente acredita que aquilo é Jesus, você se curva imediatamente. Sem pensar no que outros vão dizer, sem se importar com olhares, você pega Jesus do chão, com reverência, com amor, e o entrega ao ministro ou à própria pessoa. Mas, se você hesita, se você olha ao redor, se você espera alguém com mais autoridade fazer algo, se você finge que não viu, então sua fé na presença real não é tão forte quanto você pensa. Porque se você visse Jesus literalmente caído no chão, correria para ajudá-lo. Não hesitaria. Então, por que hesita quando é a hóstia? Porque bem no fundo, você não acredita totalmente. Ainda há dúvida, ainda há tibieza. E Francisca viu que esse teste é enviado por Deus justamente para revelar o estado real da alma, para que a pessoa veja onde está e se converta ou cresça. Então, se você falhou nesse teste no passado, não se desespere, confesse-se, peça perdão, peça aumento de fé e se prepare para a próxima vez, porque haverá próxima vez. Deus sempre dá nova chance, a recompensa eterna dos que honram a Eucaristia. Mas agora, a parte mais linda, a promessa mais doce, a esperança mais certa. Francisca viu no céu uma sessão especial, um lugar de honra, onde estão almas que se destacaram no amor eucarístico. Não são necessariamente santos canonizados, não são todos famosos. Muitos são desconhecidos na terra, mas no céu brilham com luz especial, com glória singular, que trataram Jesus eucarístico com amor extraordinário. Francisca viu uma mulher faxineira de igreja. Nunca teve visões, nunca fez milagres, mas toda vez que limpava a igreja, purificava cada centímetro perto do altar com lágrimas de amor. Catava fragmentos microscópicos de hóstias com reverência de quem cata diamantes. E agora no céu estava entre os querubins, porque honrou Jesus escondido, Jesus ignorado, Jesus desprezado, e Jesus a exaltou. Viu um homem, ministro extraordinário da Eucaristia, distribuía a comunhão toda semana, com as mãos sempre trêmulas, sempre com medo de deixar cair. Rezava antes de cada missa: Jesus, não permita que eu te deixe cair. E em 50 anos nunca deixou cair uma única vez, e agora no céu estava entre os serafins, brilhando como o sol, porque confiou em Deus e foi fiel até o fim. Viu uma criança. Morreu aos 7 anos, primeira comunhão aos 6. Durante 1 ano comungou toda semana, com fé que envergonhava adultos. Preparava-se rezando o terço inteiro, jejuava desde que acordava e recebia Jesus como se fosse rei. E agora no céu estava junto aos inocentes, cantando glórias, porque amou Jesus desde pequena, e isso conta muito. Então entenda, cada ato de reverência eucarística que você faz é investimento na eternidade. Cada vez que você se curva para pegar uma hóstia caída, você está construindo seu lugar no céu. Cada vez que você se prepara bem para comungar, você está aumentando sua glória eterna. Cada vez que você defende a Eucaristia de profanação, você está garantindo que Jesus te defenderá. Nada é perdido. Nada é esquecido, tudo é registrado e tudo será recompensado. O chamado urgente de Francisca para você. E agora chegamos ao fim, ao último apelo, à última exortação.
Francisca falando através dos séculos diretamente para você. Ela diz: acorde, acorde do sono espiritual, acorde da tibieza, acorde da indiferença. Jesus está na Eucaristia, realmente, verdadeiramente, substancialmente. E esse merece sua reverência, merece seu amor, merece seu cuidado. Não trate Jesus eucarístico como objeto comum, como pão normal, como tradição vazia. Trate-o como o Rei que é, como o Salvador que é, como o Deus que é. E se você já tratou com descaso no passado, se já deixou cair, se já profanou, se já comungou indignamente, confesse-se hoje, não amanhã, hoje, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã você pode não estar mais aqui. Amanhã a porta da misericórdia pode estar fechada. Aproveite agora, enquanto há tempo, enquanto há graça, enquanto há oportunidade. E mude sua relação com a Eucaristia, mude sua preparação, mude sua reverência, mude sua vida. Porque uma vida sem Eucaristia é vida sem Jesus. E vida sem Jesus é vida sem sentido, sem propósito, sem destino eterno. Francisca viveu para a Eucaristia, morreu pela Eucaristia. E agora no céu goza da Eucaristia eternamente, face a face, sem véus, sem mistério, mas plenitude. Você pode chegar lá também, você pode ter essa glória, você pode ver Jesus face. Começa aqui, começa na próxima comunhão. Trate-a como se fosse a última, porque pode ser, e você quer que seja digna, quer que seja santa, quer que seja passaporte direto para o céu.